Fala, manos! Grande abraço pra você. A gente fala manos, e se fossem as mulheres? Diria o quê? Fala manas? Seria o quê, Matheus? Feminino de manos É manas, né? Então fala manos e fala manas, então. Grande abraço pra você, boa noite, bom dia ou boa tarde pra você que estiver nos assistindo e nos ouvindo também. Hoje um podcast muito especial, Tikva Podcast. E a gente quer cumprimentar você, todas as famílias, a você jovem, a você vovô, titia, papai, mamãe, o nosso grande e cordial abraço. Mas a gente queria dar um recadinho para você, o recadinho do Samuca. Diga aí, Samuca, a gente tem um recadinho aí. Se eu quiser acompanhar o Tikva Podcast, o que eu faço? É isso aí, Lucas. Para acompanhar o Tikva, primeiro você tem que se inscrever no nosso canal, né? Muito importante você se inscrever Isso. para ficar ligado aí, receber todas as notificações, curtir, né? Obviamente aí esse conteúdo que tá muito bom, compartilhar com seus amigos, né? Para o YouTube entender que isso é relevante. Muito bem. E se você está assistindo é porque com certeza é relevante, né? E por último, ativar o sininho para poder receber a notificação toda vez que surgir um novo episódio, viu? E toda terça-feira tem episódio novo, não é isso? Às 20 horas, toda terça-feira. Pronto. Crava lá o dedo, arregaça mesmo o dedo lá e no curtir. E a gente quer a participação de todos vocês, né? Mas, Samuca, mas a gente tem outro recadinho aí também, né? Um recadinho aí sobre os jovens, sobre que vai ter um evento aí no mês de outubro. Eu vi aí um burburinho e não se fala em outra coisa sobre esse evento dos jovens. O que vai ter aí de especial aí? Sim, a galera jovem está preparando, rapaz, um congresso. Massa. Um congresso top aqui para toda a juventude, jovens, adolescentes de Itabuna, região. Quem quiser pode vir estar com a gente aqui no dia 27 a 29 de outubro, aqui na Igreja Batista da Esperança. As inscrições já estão abertas no primeiro lote. Então, a galera que quiser pegar um precinho bom, aproveita, se inscreve logo. Vai vir Pastor Lipão, vai ter Rodrigo Bibo. No Enraizados agora? No Enraizado, exatamente. Nossa. 27 a 29 de outubro. E a galera que quiser se inscrever, só entrar lá no link que está na bio da galera jovem, @IBEjovem. Já aproveita e já segue o perfil da turma. E aí já se inscreve no Enraizados e vai ser bom demais. Massa. Segue lá, hein? Segue lá. Segue lá, porque a gente quer ver muito agito especial aí nesse evento Enraizados que a turma jovem está preparando. E olha, você não pode perder, tá bom? Segue aí os recadinhos do Samuca, procura aí nas redes sociais e com certeza será um grande evento e um evento transformador. E antes da gente apresentar e já apresentando o nosso convidado desta noite, vocês conhecem ele muito de ouvir falar do profissional que é Eduardo Veloso Lee, ou Eduardo Lee Veloso? Não, Eduardo Veloso Lee. Eduardo Veloso Lee. Seja bem-vindo ao Tikva Podcast. Obrigado a vocês, obrigado à Rede Esperança, obrigado Lucas, Pastor Mel, obrigado pelo convite. Vamos conversar. Massa, vamos conversar. Se a gente mata as curiosidades. Vamos sim. Eu pedi que Eduardo trouxesse um objeto de muito apego sentimental. E esse objeto, eu pedi que ele trouxesse para o estúdio para a gente contar um pouquinho da história desse objeto. Para depois a gente ir conversando. Que objeto foi esse que eu trouxe? Lucas, é evidentemente o objeto que anda comigo quase que 24 horas. Porque eu não é 24 horas. Porque eu tiro para fazer cirurgia, às vezes para fazer uma avaliação mais aprimorada, para calçar a luva, eu tenho que tirar a minha aliança. É um objeto que fez com que eu criasse uma família, né? E a partir dessa aliança, eu formatei o meu caminho para me aliançar com Deus. Mostra essa aliança de novo. Não? É uma pequena aliança, um pouquinho de diâmetro, um pouquinho maior por causa do dedo, mas é uma aliança aqui. Isso aqui tá pesando o quê? 1 quilo aí, não? É, quase, né? É para você ver quem tem que tirar um pouquinho para poder aliviar o peso do dedo. Sim, e essa história aí dessa aliança? É, assim, quando eu vou falar um pouquinho de como eu vim parar aqui na Bahia, apesar de eu ser baiano daqui de Itabuna mesmo, mas saí cedo para estudar em Salvador, e minha saída foi longa, né? Salvador, Maceió,
e fiquei fazendo cursos fora, São Paulo, Goiânia, e voltei para Itabuna devido a um concurso que eu passei do estado em 1992. Solteiro, apesar de ter algumas coisas presas fora daqui, em Maceió principalmente, eu tinha relacionamentos fora. Relacionamento fora, tiro Não S, tosse. não tosse. E acabei ficando aqui em 92 e fui trabalhando, e quanto mais a gente trabalha, vai sendo conhecido, vai se enraizando, e acabei conhecendo hoje minha esposa, um ano e meio que eu vim morar aqui, e a partir dali Deus já estava trabalhando a minha vida, porque a partir da vida dela eu fui convertido na época, né? E não na época do casamento, mas logo em seguida. E nós formatamos essa aliança aqui há exatamente 27 anos atrás. Então, tudo se desenha através de um rabisco. E o rabisco da minha vida com Cristo foi a aliança. Que legal, cara. Que legal. É interessante você trabalhar essa questão da aliança, porque a aliança é um elemento de construção, né? Então, se hoje a gente tem hoje o profissional, o pai que você é, e conhecido como você é, isso tem uma aliança, né? Isso tem uma base da aliança. E eu não tenho dúvida que sua esposa, a Cidilene, grande abraço para ela, tem um papel muito importante com isso aí, né? Quando é que você casou, Edu? Eu casei em 1993, tá? Dia 17 de dezembro. Tá? 93. Estava conhecendo 93. a minha esposa, a Regiane. Eu sou bastante novo, né? Você veja que eu casei. Quando Deus me trouxe para Itabuna, ele já tinha trabalhado toda essa história, tá? Minha esposa também estava esperando, não me conhecia e acabou por uns certos momentos, até pela medicina mesmo, nos aproximando e compartilhando as ideias, né? Como começou? Fui fazer uma cesárea de uma prima dela, que houve algumas complicações. Na época, a paciente nem era minha, de meu pai, que era médico aqui há muito tempo. E acabou assim, numa inadvertida conversa com a prima, e aí, doutor, o que é que você quer de presente para você que me ajudou tanto? Eu disse, rapaz, vê se consegue uma prima sua para me relacionar. Eu já estava solteiro nessa época. Aí ela disse, então tá bom, vou apresentar. 2 meses depois, começou a apresentar, e aí a coisa foi que nem um vulcão. 6 meses depois, nós já estávamos noivos, e praticamente 1 ano a gente casou. Então, quando você a viu a primeira vez, já era um sinal de que você iria ficar com ela. A gente é tocado pelo Espírito Santo, às vezes, nem sempre é pela forma carnal, é mais pelo espiritual também. E fez com que a gente trilhasse esse caminho. Estamos juntos hoje há 27 anos. Que bom, Eduardo. Que legal. Cara, como é que foi sua infância, Edu? Você é uma família de quantos irmãos? Nós somos 4 irmãos comigo, lógico, são eu e mais 3 irmãos. Eu tenho uma irmã que mora em Salvador, que é a mais velha. Eu sou novo, mas não vou falar a minha idade aqui, porque não representa carnalmente ou espiritualmente. Quando chega a determinada idade, a gente aprende que não precisa falar mais idade. E depois de uma certa idade, a gente não faz aniversário. Todo dia é um dia novo, é um novo aniversário. Então, assim, minha irmã mora em Salvador. Eu tenho um irmão conhecidíssimo aqui na região, que é Carlos Lee, que é o diretor do CDL, é quem mais aparece nas mídias. Queridíssimo. Aí. Então, tem meu irmão que trabalha com a gente, o John, que é médico também, trabalha comigo na clínica. E somos de uma família tradicionalmente católica. Minha mãe trabalhava na Eucaristia da São José, ali da Igreja de Santo Antônio. Evidentemente, hoje, aos 93 anos, não tem mais essa prática. Mas, evidentemente, quando a gente nasce, a gente não escolhe a quem vai seguir nem como vai seguir. Nós somos batizados de forma mais tradicional. Mas nesse primeiro momento de quando eu nasci, na infância, até o momento que eu me converti, praticamente eu fui doutrinado na Igreja Católica. E aí estudei aqui no Colégio Gato de Botas, e até mais ou menos o 8º ano. O 8º ano seria a 8ª série, né? Eu não sei como mudou agora esse negócio, né? Na 8ª série. Então, fui fazer o científico em Salvador, estudei no Colégio Antônio Vieira,
Estudei depois no Colégio Anchieta. Do Colégio Anchieta, eu comecei a prestar o vestibular. Passei em Maceió, na Escola de Ciências Médicas, em 1984 e me formei em 1990. Fiz residência lá mesmo. Mas peraí, você fez residência, mas me conta como é que foi a sua inspiração para a medicina. Não tenha dúvida, familiar, né? Meu pai era médico aqui, Dr. John Lee. Não sei se ele tirou metade da população do sul da Bahia, mas foi o 6º médico a chegar aqui na região. Antigamente só tinha a Santa Casa, hoje o Hospital Calixto Mildred, e ele foi o 6º a assumir. Naquela época não tinha uma especialidade como tem hoje, ele era um médico generalista, se preocupou em fazer parto, obstetrícia, e começou a se especializar a partir daí. Conheceu muita gente, meu pai foi muito conhecido aqui na região. E veio a falecer em 2007, final de 2006 para 2007. E deixou um legado muito bom aqui, uma pessoa que foi querida por todos. Nós temos ele como exemplo, né? Um espelho a ser seguido, tanto humanamente como profissionalmente. E está lá, esperando o retorno de Jesus para que haja julgamento, né? Legal. Tu, quais as suas principais lembranças do seu pai? Quando você, hoje, você é um médico conceituado, queridíssimos, assim, dessa sociedade, né? As pessoas têm um respeito muito grande por você. E quais foram as lembranças que seu pai deixou para você, que você hoje tem marcantes e que define hoje muito a sua história? A honestidade, pontualidade e o profissionalismo. Ele foi uma pessoa que nos representou bem. Nós somos descendentes de irlandeses e ele veio de uma família tradicionalmente inglesa e obedecia muito esse padrão de honestidade, de pontualidade, de profissionalismo, de querer conhecer e fazer tudo o que há de melhor. Então, ele representava aqui para a gente esse ponto positivo, que é sempre seguir o certo. Sempre seguir o certo. E pela a evocação que ele tinha de ser bastante rígido, nós fomos criados também na situação meio preso. Nada de festa, nada de ir para a rua. Nós éramos bastante caseiros na época, né? Porque ele sentia-se assim, autoprotetor de todos, né? Então ele evitava... Ele zelava por isso, né? Muito. E nesse ínterim, evidentemente, quando a gente saiu, abriu a gaiola e nós saímos, algumas coisas surgiram assim na nossa frente que a gente ficava sempre na dúvida, né? Será que pode fazer? Será que não pode fazer? A gente começa a morar sozinho, morando com o irmão em Salvador, cidade grande, começa a aparecer outras oportunidades, aí a gente sempre tinha ele como meta. Olha, meu pai não gostava de fazer isso, não gostava de fazer aquilo, e a gente seguia isso como um padrão. Chegou algum momento na sua vida, Eduardo, que você pensou em desistir porque é uma carreira intensa, você formou filhos, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas assim, chegou algum momento de você pensar em desistir devido a qualquer uma dificuldade que você deve ter enfrentado, de qualquer ordem? Por incrível que pareça, quando eu fiz medicina em Maceió, uma cidade pitoresca, linda demais, uma cidade que se eu pudesse, eu estaria hoje morando em Maceió, evidentemente, mas Deus me mudou para Itabuna. Maceió é uma cidade que me cativou muito, né? Naquela época, de 1986 a 1985 a 1990, eu fui locutor de rádio. Então, eu tive uma... Conta essa história aí, rapaz. Conta essa história aí. Na época, eu estudei Você era muito medicina. namorador, então eu acho que essas coisas que você tinha deixado lá tem a ver aí com... Conta aí. Rádio. Conta aí. Não. Quando eu passei no vestibular, e a gente sempre criando... eu sempre quis ser independente. E, evidentemente, nos primeiros anos da faculdade, meu pai nos mantinha lá, e como manteve durante um bom tempo... mesmo eu trabalhando, mas eu queria a independência financeira. E eu comecei assim, fui tocado para ser locutor de rádio,
inventava programas em fita cassete e levava para as rádios lá. Dado um certo momento, eu fui chamado para fazer um teste lá e acabei sendo contratado. Trabalhei na TV Gazeta, Gazeta FM, trabalhei na JHFM 96, lá em Maceió, mas basicamente no tempo que eu podia, que era o tempo que eu não tinha aula da faculdade. Então era o programa da noite e muitos eram gravados, né? Mas era uma coisa bem interessante. E ali eu soube me discernir, porque eu era muito tímido na época, né? E acabei conquistando uma maneira de lidar com o público diferenciada. Através da comunicação, né? Exatamente. Mas você tinha certeza de que não era aquilo que ia definir a sua carreira profissional? Não. Num dado momento, no terceiro ano de medicina, começou a abater uma aflição de querer definir minha vida profissional mais rápido. E eu ainda pensei em mudar de medicina para odontologia. Eu disse, é um curso mais curto. E aí eu ainda pensei, tentei fazer alguma coisa, mas Deus não queria. Ele queria que eu fosse médico. E dali por diante eu ganhei uma maturidade muito grande. Depois dessa dúvida, que eu estava no terceiro ano de medicina, eu criei uma maturidade de forma que hoje eu aplico muita coisa nos estudos da medicina. Eu queria voltar nesse momento seu, muito especial, de definições. E você falou sobre a questão da comunicação e do rádio. Sim. Quais foram as principais lições? Eu acho que o rádio te deu um ganho muito grande no sentido de comunicação. Você era uma pessoa um pouco mais recatada, mais tímida, mas automaticamente o rádio lhe proporcionou isso. Quais são as suas lembranças assim do rádio, né? Você tinha um programa de rádio, um programa de televisão. Não, programa de rádio. De rádio. Minha televisão eu fazia mais merchandising. Mais chamadas, né? Mais chamadas. Isso. Que programa era esse aí? Mas eu tinha um programa na Gazeta FM que até hoje rola lá, tem um pouco tempo, uns 35 anos que rola esse programa, que era o Love is Love. A gente criou esse programa baseado no programa da Rádio Cidade, Love Songs. E até hoje esse programa é bem curtido lá em Maceió. Quando eu tenho a oportunidade de ir lá e a gente ouve, mas é bem interessante O que o pessoal pedia? Rapaz, pedia um bocado de música, mas não tem esse lance de pedir música, não. No programa de música romântica. Mandava cartinha, mandava coisas. Não, esse lance de cartinha é mais seleto, mas a gente praticamente obedecia uma programação, porque nós tínhamos um programador de rádio. Falava muito de relacionamento no programa, e dali por diante a gente conseguiu até desenvolver algumas táticas na época solteiro, né? E aí a gente ia aplicando de forma que a gente pudesse ter contento dos dois lados. Que legal, porque essa questão do rádio não é uma coisa assim de... muita gente, muitos profissionais que eu conheço e que você deve conhecer, que tem um chamado, assim, sabe, para comunicar. Mas nem sempre o ambiente de rádio vai ser esse ambiente que ele vai vai definir a vida dele ali para ele sustentar os seus filhos e trilhar uma carreira, enfim. Muitos fazem isso e muitos são felizes, né? Mas você estava muito convicto de que ali era um hobby. Ali era só passageiro. Eu sabia que dali por diante, tanto é que no 5º ano de medicina eu larguei rádio, não voltei mais. E você que trabalhou em rádio sabe que ali é um ambiente gostoso de trabalhar, tem pessoas de outras áreas, são bem interessantes de conhecer. Então, se você se deixar empolgar, você vai e não consegue mais sair. E ali a gente conseguiu se livrar no 5º ano, e de lá para cá, nunca mais. A primeira vez que eu vendo o microfone é agora. Hoje, que honra nossa, viu? Que honra é a nossa. E a gente percebe que a sua vontade de poder fazer e de ajudar esta comunidade. A gente vê sempre a sua participação durante os cultos, e a igreja também te honra bastante quando chama você para você fazer uma apresentação, fazer um off, fazer uma gravação. Isso é muito bom. Eu acho que você utilizar dos seus múltiplos talentos, né? Sim. Não é porque você é um cirurgião, porque você não pode ser também um locutor, né? Eu sempre falo, toda vez que Deus me convoca, eu estarei sempre a postos, seja qual for o horário. Exatamente, isso é muito bom.
Mas me conta aí você chega aqui na cidade de Itabuna e o que você achou da cidade logo quando você Pronto. chega? A primeira vez que eu tive, quando eu voltei logo, né? A cidade tinha mudado muito para pouco. E o que acontece? A gente sempre fica na iminência disso. Não, vou voltar para Maceió, vou ficar aqui um tempo e vou voltar para Maceió. Mas Deus escreve e a gente tem que assinar embaixo. As coisas foram desenvolvendo totalmente alheias àquela minha vontade, né? E a gente foi, como eu te disse, enraizando. Eu comecei a trabalhar em outros hospitais. Eu cheguei a dar 7 plantões por semana. Eu saí de um hospital, ia para outro e naquele afã de crescer profissionalmente e acabei começando a enraizar. Quando eu menos espero, como é que volta? Tinha como mais. Não tinha volta. Aí eu tinha que aplicar realmente na profissão, esquecer a vontade de estar no ambiente que eu gostava, que era lá na cidade de Maceió, e comecei a me aplicar aqui em Itabuna mesmo. E pronto, a partir daí eu conheci minha esposa, aí foi casamento, filho, e foi crescendo e Deus está trabalhando. Você tem ideia de quantos partos você já fez? Ó, Lucas, assim, uma média, desde 1990, vamos botar aí mais ou menos uns 8.000 a 9.000 partos. Só junto com seu irmão? Não, a gente trabalha no mesmo ambiente, mas por incrível que pareça, os horários são muito conflitantes. Então a gente praticamente não consegue operar juntos, porque ele está no lugar cobrindo um e eu estou em outro cobrindo o outro, entendeu? Como é que é a relação sua com seu irmão quando os dois decidiram fazer medicina? Eu me formei primeiro, ele foi logo em seguida, e todos dois já tinham iminência de fazer obstetrícia e ginecologia, porque tinha um exemplo dentro de casa. E aí, quando eu terminei, ele terminou um ano depois de mim, ele foi para Brasília, morar em Brasília, fazer a residência em Brasília, e eu fiquei lá em Maceió e depois vim morar aqui em Itabuna. Nós não tivemos, dentro desse tempo de estudos, uma condição de poder trocar qualquer relação em termos profissionais. Evidentemente, quando eu montei a clínica aqui, ele veio para cá e começou a trabalhar conosco, mas sim, a gente mantém uma independência profissional. Hoje nós fazemos algumas coisas juntos, que é uma pós-graduação que nós estamos fazendo lá em Belo Horizonte, fazemos juntos. Que legal. Mas é muito difícil a gente coordenar, cada um tem uma meta a seguir. Então, assim, a gente obedece a esse individualismo profissional e vamos seguindo juntos, fazendo o que é de melhor. Se Deus juntar a gente para fazer alguma coisa, a gente faz. Que bom. Você falou em uma pós-graduação. Sim. Você já é um profissional, um médico já conceituado, e você insiste e você estuda, né? Você Sim. sempre insiste em se especializar cada vez mais. Que pós-graduação é essa que você está fazendo e quais outros cursos que você já fez que deu esse incremento para chegar até os empreendimentos que você tem hoje? Pronto. Em 2015, é sabido pela comunidade de Itabuna toda, a Santa Casa estava passando por uma crise muito grande e eu era plantonista efetivo da Santa Casa, ainda dou um plantão por mês para manter o vínculo, mas antigamente eu dava muito mais plantões lá. E houve um problema de repasse da Santa Casa para equipes médicas e começou a afligir nossa situação econômica, não só a minha, como de quase todos os médicos do corpo clínico. E eu comecei a orar ao Senhor naquela época. Em 2015 eu já era convertido, né? Eu tenho 14 anos de conversão aqui na Igreja Batista Esperança, e comecei a orar ao Senhor que me preparasse para um novo evento, que eu pudesse ficar menos aflito, porque aquilo incomodava muito, 2 filhos estudando fora. E o que acontece? Num dado momento, uma tarde, eu saindo do Novaes para casa, pastor meu me liga e o pastor me fala assim: Deus me fala que faça aquilo que está no seu coração. E meu coração era largar os plantões da Santa Casa, que ele ia honrar. Não tem problema. Que decisão, hein? Exatamente. Veja bem, a gente a Santa Casa hoje absorve quase todo o grupo de médicos, por causa do número de hospitais que ela domina a área aqui. Então,
nós tínhamos que tomar uma decisão certa que não afligisse a economia familiar, mantesse todos suas despesas pagas em dias, e foi difícil, mas como Deus falou, eu não pestanejei e comecei a reduzir gradualmente os plantões, até que em novembro eu recebi um e-mail de São Paulo, não conhecia, e eu já tinha sido tocado há uns 2 anos atrás por um colega que faz reprodução assistida em Salvador, e veio esse e-mail me convidando a participar de uma pós-graduação em São Paulo em 2015, 2014 para 2015. Eu me inscrevi e aguardei ser convocado para entrevista para poder ir para a pós-graduação. Isso foi em setembro, passou outubro, novembro, eu comecei a ficar aflito porque eu esperava que isso fosse a porta de saída final dos plantões. Quando foi em dezembro, o colega de São Paulo me liga, faz a entrevista e me convoca, eu começo a fazer a pós-graduação em reprodução assistida no começo de 2015, de março de 2015. E aí foi quando começou a me alavancar em termos da área de reprodução humana, e eu comecei a me apaixonar pela área. Fiz 2015, 2016, 2017, 3 anos. E nesse Itabuna já tinha um profissional, já tinha já uma empresa totalmente voltada para isso? Não tinha? Não, nunca teve. No interior da Bahia nunca teve. Ok. Em 2017. Ao final de 2016, já tinha feito 2 anos lá em São Paulo. Em junho, eu comecei a estudar a possibilidade de exercer essa parte em Salvador. E no intuito de me mudar para Salvador só para fazer isso. Deus não queria isso. Vou lhe mostrar o porquê. Porque quando eu fui trabalhar na Senafert Salvador, Dr. Joaquim abriu as portas, um cara muito sensato, inteligentíssimo, muito bom. É um exemplo na área de reprodução humana no Brasil, hoje 78 anos de idade, exerce a profissão com maior zelo, muito bom. Nossa. Cara que abriu as portas para me alavancar na reprodução humana. Que bom. E fiquei lá indo para Salvador praticamente de 15 em 15 dias. Porque eu começava a levar os casais preparados aqui para fazer a cirurgia lá. Num dado momento, outra vez, pastor Mel usado, Deus fala para o pastor Mel me dizer que nós teríamos um laboratório completo aqui em Itabuna. Eu disse, pastor, só se for Deus mesmo, porque para montar um laboratório de reprodução humana, e com custo que uma cidade que não tem nenhum profissional, para a gente começar do zero, tem que ser ele mesmo. Mas não tenha dúvida. No final de 2018, eu fui contactado por um colega mineiro, outra pessoa. Deus usa realmente vasos para poder alinhar aquilo que ele quer. O cara não conhecia aqui. Ele me contou depois como foi que escolheu Itabuna. Ele tinha um laboratório desmontado em Minas, ele tem mais 3 unidades em Minas e desmontou uma e não sabia onde botar. Nossa. E ele me levou, eu fui conhecer a cidade dele lá em Minas, ele me disse assim, foi nesse mapa aqui político que Deus me apontou a sua cidade, ele botou lá Itabuna. E aí ele entrou em contato, inicialmente com uma colega que fazia a parte de reprodução de baixa complexidade. Ela não se manteve interessada porque não tinha o know-how ainda de alta complexidade, que é um outro tipo de tratamento. E ele me manteve contato, eu fui a Ilhéus, ele veio a Ilhéus com a família, ficamos mais ou menos 4 horas conversando, isso no final de 2019, E aí alinhamos a formatação que hoje é a Reproduz In Vitro, que é uma clínica de reprodução humana que nós temos aqui em Itabuna, e trabalhando com toda a linha de alta e baixa complexidade. Contudo, em 2020 veio a pandemia, no meio da obra da clínica, mas Deus honrou ainda, a clínica não parou, né? E em setembro de 2020, ela foi inaugurada. Mas te preocupou esse momento da pandemia? Sempre, por conta né? Porque assim, por mais que a gente tenha fé, a gente não deixa de ser carne, né? E a gente sofre também com as emoções das preocupações. No fundo, a gente, né, vai pro bico do lápis, né? As contas precisam fechar. É verdade. É verdade.
E aí aqui, e a gente vem honrando aqui. Grande surpresa nós já tivemos, né? Eu não falo nem surpresa, são milagres, porque quando você estuda uma pessoa que, aos olhos do homem, nós não enxergamos a possibilidade de criar uma família e Deus bota a mão e dá essa família, é milagre. Eu quero falar um pouco com você sobre, a gente conversar um pouquinho sobre a Reproduz ainda, mas você falou sobre milagre. Sim. E eu acho isso massa, velho, essa ideia do milagre, porque muitas pessoas devem ter olhado para você e disse assim, ali é um milagre. Com certeza. Ali, de fato, é um milagre. Como é que foi, Eduardo, a sua conversão? Em que momento essa sua conversão acontece? Porque você está trilhando passos agora sobre um direcionamento de Deus. Sim. Mas antes disso, como é que foi a sua conversão? Todo médico, ele, quando forma, ele tem uma noção que ele é o centro das atenções da saúde, ele é que vai fazer, ele que vai acontecer. Então, cria-se... Ele é o cara, né? Ele cria-se ceticismo. E a proporção que ele vai trabalhando e vai tendo resultados, ele vai aumentando esse ego. Porque nós não somos preparados na faculdade para dizer, ó, Deus faz isso, até porque nossa base familiar não nos preparou para isso. Eu vivi num ambiente católico, mas com a permissividade de que poderia se fazer tudo, né? Então, num dado momento, Deus começou a me convocar e eu não percebia o que era. Depois que a gente entende o que é que Deus quer na nossa vida, que te olha para trás e vai olhar, Deus estava preparando você desde aquele momento, né? A gente começa a entender. E minha esposa começou a ser tocada pelo Espírito Santo e ela começou a participar de encontros evangélicos. Foi batizada na igreja metodista. E você via tudo isso e respeitava? Reclamando, né? Porque a gente não entendia certas coisas, só vai entender depois. Mas foi a partir dela que ela começou a frequentar a igreja metodista. E a igreja metodista é pentecostal, você sabe, né? Então, ela se batizou na igreja metodista, mas sempre orando para que eu fosse convertido. E na igreja que eu me converter, ela iria. Alguns vasos foram usados para que eu fosse tocado. Teve um pastor que chegou na minha clínica e disse que Deus me livrava de uma doença cardíaca. E isso eu não acreditava, né? Não era do meu papel ainda. Outra situação foi que minha filha teve, na época, uma dengue hemorrágica. Na época, aqui em Itabuna, várias crianças vieram a óbito. Ficou muito ruim. E Deus deu a honra da cura e me mostrou ali que eu estava sendo já chamado de uma forma mais contundente e eu tinha que seguir os caminhos dele. A última tacada que o Espírito Santo deu para poder entrar de vez e me converter de vez e me entregar aos braços de Jesus foi uma funcionária que, veja, que já estava me preparando na reprodução humana, e eu nem sabia disso, uma funcionária que te descobriu um problema muito sério no marido, e ele não tinha chance, aos olhos do homem, de engravidar. E aí eu realmente desafiei, ele era um funcionário da loja que a gente tinha no shopping na época, eu desafiei que se ele engravidasse, eu me convertia. E como eu sou... Porque aos olhos humanos ele não tinha condição nenhuma. Nenhuma. A ciência versus Deus. Exatamente. E assim foi. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí daqui a pouco... E eu sentia, quando eu desafiei, aquele apego no coração. Isso vai dar certo aqui, viu? E aí, quando foi 3 meses depois, minha esposa me liga, Eduardo, fulana tá com enjoo. Aí eu lembrei da promessa. Eu falei, faça o teste de gravidez. E ela estava grávida, realmente. Nossa. Foi o ponto que precisava para eu dizer, Deus está querendo que eu vá. Que louco, cara. E ela engravidou, até hoje não engravidou mais de novo, né? Foi só aquele momento, mas... para te dizer. Foi para eu ser chamado ali. E ali eu fui chamado. 6 meses depois, eu fui tocado aqui, eu vim para Batista Esperança. Eu não tinha
noção qual era o caminho que Deus trilhava para mim ainda. E eu fui sua chamar família de um credo religioso, que era cristã. cristã, católica, fervorosa, minha mãe. Foi difícil até ela entender depois que eu me converti, mas acabou aceitando. E naquele momento que eu fui chamado por um membro aqui da igreja para assistir uma cantata de Natal. Foi aí que pronto. Aí foi a gota assim, ó, a gota d'água para poder eu entrar de vez que eu queria ser convertido, e achei o ambiente que foi aqui, a Igreja Batista Esperança. E logo depois participei de um encontro de casais e ali pronto, conversão total. Me batizei 2 meses depois. Mudou a tua relação com os amigos? Completa. Evidentemente, a gente entra num novo ritmo de vida, um novo ritmo de relacionamento. Você sabe que algumas distâncias vão ocorrer de pessoas que vivem ao seu lado, mas viver no Espírito Santo, viver com Jesus é inominavelmente melhor. Porque você andava junto com pessoas, então você tinha vícios, Eduardo? Você tinha vícios? Tinha, eu fumava. Eu tenho 13 anos, fumei. Tem 13 anos que eu larguei. Foi um dos presentes abençoados de Deus que ele tirou, porque quem fuma sabe como é difícil parar. E eu parei espontaneamente de um dia para o outro. Quando Deus faz... Desligou a tomada. E nunca mais eu botei um cigarro na boca. Quando Deus faz a transformação, ele faz por completo. Por completo. E se eu tivesse fumando hoje, meu irmão, nem estava aqui mais falando. Porque ele realmente ele foi me preparando da base. Então, não é na rocha que finca uma casa que é serva do Senhor. Exato. Lá em casa foi fincada na rocha. Interessante que você é um médico, mas você era fumante. Por que acontece isso? Muitas vezes um médico que tem a ciência, tem o estudo, isso. E ele é acometido e fuma. Vício, simplesmente vício. Tem vários tipos de vícios, né? O médico sabe das malécias que fazem cigarro, café e outros vícios em geral, álcool, né? E normalmente a gente tem essa tendência a ir para um lado devido às pressões do dia a dia, a pressão do próprio trabalho, e busca uma válvula de escape. Só que hoje eu busco o Espírito Santo. Antigamente era cigarro, bebida alcoólica. Eu não era alcoólatra, mas bebia, e hoje eu não bebo mais nada. Graças a Deus. Eduardo, sua vida é movida por desafios. Eu estou observando aqui nesse bate-papo muito legal, por desafios. Mas vê o desafio de criar filhos agora na presença de Deus e criar os seus filhos para um propósito. Sim. Da mesma forma que o seu pai te inspirou, eu vejo que você também tornou-se inspiração para os seus filhos. Como é que foi isso aí? Eu tenho 2 filhos, um médico formado, ele é formado há 2 anos praticamente, mora em Brasília. Igor. Mora em Brasília, faz 2º ano de residência em Brasília, no HMIB, um hospital de referência em ginecologia e obstetrícia. Está lá trilhando o caminho dele, mas sabendo que Deus assinou esse caminho há muito tempo antes dele fazer essa residência. Uhum. Tanto é que ele só fez essa prova e passou, e não fez mais nenhuma. Nossa. Ele passou e acabou. Foi essa aí. Deus queria, eu quero que ele faça aqui em Brasília. E ele fez em Brasília e passou em 5º lugar e ficou na residência. E lá ele está se preparando, se moldando para voltar para aqui, porque já foi dito a ele que os caminhos dele vai ser seguir os caminhos do pai e do avô. E a outra é minha filha, quintanista da FASA, aqui em Itabuna, entrou na 1ª turma, já está fazendo a parte hospitalar, de estágio médico, está na pediatria, já me segue. Uhum. É uma pessoa que tem uma inteligência incomum, um desarme muito bom, entendeu? Possivelmente vai ser uma profissional muito boa, já é convertida. Meu filho ainda não é, mas ela já é convertida. Mas eu levei, como diz o pastor Mel, 44 anos para ser convertido. Como é que eu quero forçar um de 27 a se converter? Né? Verdade. E está vivendo as paixões, né? Mas essas experiências a gente sempre passa para ele. Uhum. A visão que a gente tem hoje, porque nós já passamos, né? Os filhos geralmente não entendem o porquê
a gente diz, não faça isso, não faça aquilo, porque a gente já passou por aquilo e isso. gostaria que ele não sofresse ou não passasse pela É como se a gente fosse na frente no futuro. Eu sempre digo isso pro meu filho. Eu vim do futuro para poder te dizer que isso não é bom. É verdade. E isso não é legal. Verdade. Então, aí agora você aproveita isso ou não aproveita. Porque eu sei, tive a sua idade e conheço as intempéries que um jovem da sua idade passa. É verdade. E você deve ter esse tipo de papo, esse assunto você conversa muito comigo. Não, né? conversa. O problema é eles entenderem, né? O problema é a gente chegar para ele e dizer, não, meu pai, mas rapaz, não vá por aqui, porque eu já fui, vi como é. Não é tão bom. Você acha que deve ir, sabendo que alguém foi e não gostou? A gente bota pelo menos para ele decidir, né? Você é um cara muito humorado, né? Sim, a gente sim, percebe sim. isso na sua relação, no seu trato com os amigos, no seu trato com o outro, né? Com sua família. Se você fosse definir hoje, por exemplo, a sua esposa, Sidilene, Sim, se você fosse definir Igor sim. e se você fosse definir Lorena, como é que você definiria cada um deles? Sidilene é a base que a gente tem familiar. Ela realmente, como diz a Bíblia, o pescoço da família. E a gente tenta nos amoldarmos aos critérios, às vezes, impostos por esse caminho que ela trilha. Será que é por isso que o homem é o cabeça e as mulheres dizem que elas são o pescoço? Rapaz, o problema é que é verdade, né? Elas dizem que mandam e a gente diz que obedece, isso é verdade. Mas ela manda, manda ou não manda? Manda. E aí o que acontece? Igor não, o cara, ele está aí na fase de amadurecimento profissional e emocional, tá? Vai passar ainda por situações que Deus vai criar para ele, ele vai amadurecer. Lorena, é ciumento de você, ele? Não é ciumento, mas o interessante é que ele me usa como espelho. Eu sempre tento mostrar para ele o que há de melhor, por isso que até hoje eu não parei de estudar. Hoje eu faço, você perguntou, mais uma pós-graduação em Belo Horizonte em videocirurgia estereoscópica, eu e meu irmão. Devemos concluir ainda em dezembro. Então, todo mês, uma semana, nós estamos lá em Belo Horizonte. Isso serve de inspiração, inclusive, para ele, né? Sim. A gente tenta mostrar o que ele deve ser, mas Deus vai mostrar o caminho dele, né? E Lorena é uma menina fantástica. Ela gosta de mandar pra caramba. Eu tenho até pena do futuro marido dela. Ela gosta de ser a controladora das situações. Muito inteligente. Herdou isso de quem? Rapaz, dona Sidilene. Isso aí é dona Sidilene toda. E dominadora demais. Então a gente tem que, às vezes, dar uma podadinha para ela não sair mais do que ela pode, né? Poxa, legal, Eduardo. Esse bate-papo é muito legal, porque a gente conhece muito, como a gente estava falando no início, né? A gente conhece muito o profissional, né? Então, hoje você é um cara que empreende na cidade, você investe na cidade, né? Eu lembro um negócio que você tem ali dentro da área de saúde e atendimento, de clínica ali no Benjamin. Isso. E agora você parte também, depois ali na subida ali da... Ali já era, né? Já era, né? Antiga ali na rua Antônio Muniz. Isso. Onde a gente embrionou a Mater Clínica. A Mater. E hoje ali vai sair um novo empreendimento que é de meus sobrinhos, em breve, um empório ali muito legal. E hoje a gente está aqui no Jequitibá Trade, em frente ao shopping. Até a formatação da clínica ficou no andar, que a gente chama o 7º andar, né? Inclusive, salas 708, 709? 708, 9, 1, 2, 3, e a gente ampliou agora para 810. Porque a gente vai comer o prédio todo desse jeito, né? Mas, bom, né? Mas Deus está abrindo outras situações em breve, de amplitude, que eu creio que vai ser bem maior em outra situação. A gente ali foi só o embrião da clínica. Massa. A gente quer aproveitar que você falou da clínica, né? E é interessante a gente falar um pouco sobre a Reproduz. Sim. E a Reproduz Deus colocou no seu coração, e toda essa movimentação que houve. Então, a Itabuna hoje recebe uma clínica totalmente
voltada para a reprodução assistida. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a reprodução assistida, e Eduardo já disse aqui que a Reproduz fica ali, o 7º andar, ali do sétimo, você falou... 7º andar do Jequitibá do Trade. Jequitibá Trade. Mas... Ali Sala 708, isso. 709. Não, ali é a Mater Clínica. A Mater Clínica. A Reproduz é 701, 2 e 3 e 810. E 810. Ou seja, você vai tomar tudo aquilo ali, né? Não é nosso intuito, mas se Deus abrir a porta, ele vai pegando cada sala. Com certeza. Agora, a gente está falando sobre reprodução assistida, nada melhor do que o próprio Eduardo, que está aqui, falar um pouquinho sobre a Reproduz. E você já comenta aqui, já faz um comentário, se você, aqui embaixo, no nosso chat, se você já passou por uma situação que você precisou de uma reprodução assistida, se você tem dificuldade de você engravidar, se você realmente já fez aquela pergunta, né, que se você já tem um tempo já convivendo com o seu parceiro, com o seu esposo, com sua esposa, e nada acontece, então já é um sinal de que alguma coisa está errada. Então você já comenta aí se você já teve essa experiência, se você precisa de uma consulta, se você já teve esse momento, ou seja, inclusive já teve uma consulta, já visitou a clínica Reproduz ou qualquer outra clínica, e qual foi a sua experiência? Já comenta aqui, Eduardo, como é que essa Reproduz, o que faz aí? Bom, no início a Reproduz era só uma clínica de assistência reprodutiva, nós não tínhamos o laboratório aqui em Itabuna, e nós preparávamos as pacientes e íamos juntos até Salvador fazer todo o tratamento. Conseguimos fazer vários tratamentos lá, conseguimos testes positivos de gravidez, pacientes ganhavam os nenéns, mas Deus abriu uma porta enorme e nós conseguimos fazer uma parceria com o laboratório in vitro. Hoje, Reproduz in vitro, é uma clínica de assistência reprodutiva completa. Nós fazemos tanto tratamento de alta como baixa complexidade. Todos os casais que tenham dificuldade de gravidez são casais inférteis, evidentemente tem todo um padrão de análise, sejam aqueles que tentam e não conseguem, ou aqueles que já sabem que tem um problema e não conseguem, a gente consegue tratar aqui em Itabuna. Em 2020 foi inaugurada, no primeiro mês que nós inauguramos, já conseguimos tratar casais com beta positivo é que chegou à gravidez. Legal. Aqui alguns casais da igreja passaram por lá, chegaram a ter seus bebês. Que joia! E eu acho assim, foi criado um espaço para que Deus colocasse a mão em famílias. Ali não é um espaço só de você tratar para engravidar. Ali é para mostrar que Deus existe. Aquele espaço ali, na época que a gente inaugurou, foi até o pastor Mel que promoveu um culto lá de inauguração. A gente não promoveu nenhuma festa, porque aquele espaço foi criado por Deus para honra e glória dele. Bom, rapaz. E nós estamos aí honrando sempre o nome dele. Cada beta positivo, nós recebemos agora 3 positivos hoje. Estamos dando glória ao nome dele, porque é ele que promove isso. Eu sempre digo o seguinte: nós temos um limite no tratamento, é colocar um embrião dentro da barriga da mãe. Mas o sopro da vida quem dá é Deus. Então, muitos casais nos procuram porque foram direcionados por Deus para nos procurar, mas poucos são escolhidos para dar o positivo. É verdade, eu vi uma postagem da Reproduz que diz assim: os sonhos eles já trazem de casa e a Reproduz ajuda a realizá-los. Muitos casais nessa situação, Eduardo? Muitos. Eu vou dar uma média assim. Todos os casais que têm vida sexual ativa, livre, por mais de 3 vezes por semana, estejam numa fase reprodutiva boa, que é entre 25 e 30 anos de idade, ou 18 a 30 anos de idade, e não atingem a gravidez em 1 ano, são considerados casais inférteis. A partir de 30 a 35 anos, seria a média de 6 meses, e a partir de 35 a 40 anos, a gente não tem muito tempo para investigar. Então, esses casais, e após 40 anos, não tem nem o que pensar, é fazer a investigação. O que é que acontece? A mulher vem, a cada dia, adquirindo uma maturidade materna mais tardia. Ela começa a investir na parte profissional, começa a estudar, cada vez mais a se especializar, e esquece
que a fertilidade feminina é finita. Interessante, isso é um dado social, né? Sim, sim, Muito sim. interessante, né? E É como essa- se ele passasse daquela fase. Ela evidentemente, ela começa a ver na frente o crescimento profissional, e quando ela atinge o clique da maternidade, ela já está num tempo de fertilidade um pouco difícil, ou às vezes até impossível, como chega a Exato. paciente às vezes de 44, 45, e aí eu coloco para você. Eu conto nos dedos quais são as pacientes que engravidaram depois dos 45 anos, natural, nos meus 34 anos de formados. Nós não conseguimos fazer isso em laboratório, porque é Deus que faz isso acontecer. Recentemente, agora, nós tivemos uma paciente de 46 anos que engravidou naturalmente, de gêmeos, teve as 2 meninas sadias aos 36 semanas de gestação. E aí eu me pergunto, Deus tem um propósito para cada um, não tem? E essa paciente já tinha tido uma filha há 17 anos atrás. Então, 46 anos. A taxa de gravidez nos Estados Unidos com tratamento em laboratório positivo é de 1% aos 44 anos de idade. Num país que tem toda a tecnologia às suas mãos para poder dar a maior ajuda possível. Verdade. Então, nós temos aqui uma condição de indicar para uma paciente um tratamento mais cedo, quando ela alerta para poder ser mãe. Existe hoje outro tratamento, que é o tratamento social de preservação de fertilidade. Essa preservação de fertilidade é quando a paciente conserva a sua fertilidade dos óvulos em laboratório. Hoje é possível a gente fazer isso, tanto na parte masculina como na parte feminina. Então, precisa ter o quê? Elucidar o que ela quer lá na frente. Muitas vezes a mulher chega, não, engravidar, eu nunca, não é o momento. Mas vai chegar o momento. Então, é melhor você pensar, porque você só come o pão se você tiver o trigo, Exatamente. Lucas. E se Verdade. você não planta o trigo, você não vai comer o pão, velho. É verdade. Se você espera o trigo plantar e nascer e você não aproveita, vai comer o quê? Nada, É né? verdade. Então, você tem que associar o quê? Empregar seu crescimento profissional e pensar na sua fertilidade como um futuro que você pode usar. Se você não usar, tem outras maneiras de você não precisar de usar os óvulos, ou doar, ou eliminar, porque óvulo são gametas que você pode descartar, diferente de embrião. Você pode deixar guardado por muitos e muito tempo, né? Tempo que for necessário. Inclusive, há muitos programas, inclusive, e já estão fazendo isso, porque há uma discussão muito sobre povoar outros planetas, né? E Marte está no alvo desses grandes, digamos assim, empreendedores do ponto de vista da pesquisa espacial. Que, aliás, também, toda essa parte de medicina também tem muito a ver com os avanços que acontecem nas pesquisas aeroespaciais. E eles fazem justamente isso. O sonho deles é construir, Elon Musk e tantos outros, né? Bezos e esses grandes magnatas aí da corrida espacial, de fazer colônias em outros planetas, no caso em Marte, e aí fazer verdadeiras bombas populacionais, ou seja, guardar ali os embriões. Isso tem muito de ficção científica? Tem muito de ficção científica. Isso é tipo cientista. Quem vai dar a vida a Deus aqui, É né, Deus, é verdade. E aí, hoje tem essa possibilidade, Eduardo, das pessoas guardarem. E é que você falou muito sobre essa questão as pessoas estarem voltadas hoje muito para suas carreiras profissionais, né? E hoje, você como um profissional médico também, e a sua clínica, o seu empreendimento, é de você alertar também, usar a sua voz para poder alertar essas mulheres com relação a esse perigo, que muitas vezes nada contra você estudar, e você tem que estudar mesmo, mas também por conta da saúde. Isso. E esse não engravidar, ou esse não ligar para essa parte tão importante da vida, isso pode gerar também problema de saúde. Não tenha dúvida. Além disso, você não conhece aquele propósito que Deus deu para você na sua vida. Você vai trilhando o caminho a cada dia que você acorda, é um propósito novo que ele desenha para você. Então você bota na sua cabeça, eu não vou querer ter filho. Como é que você bota isso? Você não sabe. Então, assim, se você começa a mudar o seu trajeto,
É porque você está querendo tomar a decisão sozinho sem ouvir mais nada, não é verdade? Uhum. Então, assim, será que você, apostando na profissão, você vai ser um profissional de acordo com o que você esteja imaginando? É difícil. Mas, assim, o que é importante hoje? Hoje, por exemplo, você tem uma doença, um câncer jovem. Uma paciente que tem um câncer de mama, que vai fazer um tratamento. E hoje, evidentemente, a doença faz com que ela pense se ela vai ter filho ou não. Não é melhor você pensar sem a doença? Porque hoje você consegue preservar a fertilidade antes de iniciar o tratamento do câncer. Uhum. Né? Hoje, rapidamente, em 15 dias, você preserva a fertilidade. Uhum. Tá? Mas uma pessoa que tem todo um desenho profissional, podendo trilhar conjuntamente com a sua preservação familiar futura, é muito importante. Né? Eduardo, e os cases de sucesso? Eu sei que você deve ter muitos cases de sucesso aqui e eu acredito que você deve olhar e dizer assim, poxa, como valeu a pena, né? Investir e trazer esses sonhos, né? Porque É os verdade. pais têm os sonhos, né? Verdade. E você está sendo ali um mecanismo de ajuda para poder realizá-los, né? E as frustrações? Muitas. Às vezes, não é só sucesso, né? A gente, para a clínica de reprodução, o teste positivo é o sucesso. Mas para a família, é o bebê em casa. E a gente tem esses problemas de querer orar ao Senhor que o bebê chegue e às vezes não chega. E a gente se pergunta por quê. Mas eu aprendi, Deus me mostrou o seguinte: não pergunte o porquê, eu sei. Pronto, não tem o que fazer. Teve situações na época da pandemia de casais que tinham uma única chance de engravidar, engravidou, chegou no 7º mês, a criança morreu na barriga. Nossa. Então, a gente Deus vai nos preparando para situações adversas e, ao mesmo tempo, nos usando para poder mostrar o porquê aquela situação não tem uma resposta, porque cada um é individualizado para cada tratamento, seja na clínica e seja espiritual através de Deus. Quantos você olha no laboratório e vê um embrião lindo e não engravida? E faz 1, 2, 3 tentativas e não engravida. Chega na 4ª e engravida. Porque Deus permitiu, né? Que aquilo acontecesse naquele tempo. Como a gente trabalha no tempo de Deus, não trabalha mais no tempo do homem, então a gente espera acontecer. É verdade. Eduardo, a endometriose Sim. é um fator também? A endometriose é uma doença inflamatória pélvica, é a principal causadora de doenças tubárias, em doença inflamatória pélvica. Eu dei uma entrevista recentemente na TV Santa Cruz sobre isso, porque a cantora Anitta alarmou isso no Brasil. E não sei por que ela não tratou, ficou 9 anos. O que ela disse? Eu não vi nem a entrevista dela, eu só vi comentários que ela ficou 9 anos e acabou sendo operada recentemente, foi o que eu soube. Não tenho certeza disso. Isso impedia ela de engravidar? Não sei se era o fim, ela sentia dor. Hoje você opera a endometriose principalmente para você evitar complicações de dor e complicações anatômicas na pelve feminina. A infertilidade também é um fato mas nem sempre precisa ser operada para tratar essa infertilidade. É uma doença que você tem que tratar. Você não tem um parâmetro para dizer que aquela mulher vai ter endometriose ou não, porque é uma doença multifatorial. O principal parâmetro clínico é a dor durante o ciclo menstrual. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que a endometriose são células do endométrio, do útero, que caem no abdômen e começam a proliferar, por N fatores. Então, como é que eu bloqueio isso? Parando a menstruação. Porque quando a pessoa menstrua, a mulher menstrua, interessante, ela não deita, o sangue flui pelas trompas e cai na barriga. Né? E aquele sangue daquela barriga tem que ter um processo de fagocitose, de destruição, é uma autodefesa que as mulheres têm durante esse período. E é ativado por vários fatores, seja imunológico, proteína, etc., enzimático. Bom, tem pacientes que têm esse fator deficitário e começa a acumular esse sangue na cavidade.
durante toda a vida menstrual, né? Então, essa bomba pode estourar imediatamente ou pode levar para estourar lá na frente, como recentemente nós tivemos uma colega, uma Uhum, irmã da igreja, né? uhum. E que veio estourar tarde, né? E o que acontece? A gente tenta esclarecer que as mães, quando percebam que os ciclos menstruais das adolescentes são incomodativos, são impeditivos de ir para a escola, que elas são crescentes, procure o profissional. Não trate a dor, trate o ciclo. Porque quando você trata o ciclo, a dor também é bloqueada, né? Não adianta você tratar só a dor. E alguns tratamentos são muito específicos para você indicar para a endometriose. Mas, por não conhecermos muito a etiologia principal dela, nós sabemos que são várias, ela pode ser uma doença ficando muda durante um tempo e crescendo lento para estourar lá na frente, mas melhora o quadro de vida dessa paciente Com certeza. durante um período muito grande. E monitorar, tem que monitorar. Não existe um exame específico na adolescente, a não ser ressonância, dependendo do grau de manifestação da dor, mas nós temos que estar atento ao sinal clínico, que é a dismenorreia ou a cólica menstrual sempre crescente do ciclo menstrual. Isso aí é o primeiro sinal de alerta. Muito interessante, muito interessante. Então já deixa aí seu comentário também aí, você mulher, se você tem um problema de endometriose ou outro tipo de problema, já sabe, né? A prevenção é a melhor coisa que tem. Eduardo, eu sei que você é um cara muito estudioso, né? Um profissional muito estudioso. O que você tem se discutido muito lá fora? Eu sei que você está trazendo muita coisa, muita novidade. Mas dentro desse ramo aí de reprodução assistida, o que está sendo discutido hoje? Principalmente hoje é o congelamento de tecido ovariano. Se fala muito, já é uma prática viável aqui no Brasil e fora do Brasil. Esse congelamento de tecido ovariano é um congelamento do próprio tecido da mulher, que ele pode usar, reimplantar depois na região do abdômen, e servir tanto para reprodução como para tratamento de reposição hormonal. Então, ele tem um tempo para ser efetivo durante esse período, e hoje é um tratamento que está crescendo muito na área de reprodução, principalmente em crianças que vão fazer, por exemplo, tratamentos de doenças cancerígenas, e a gente consegue criopreservar esse tecido para usar futuramente nelas para serem mães. Verdade. Eu acredito que algumas mães devem ter passado também por essa questão do aborto, né? Algumas, eu sei que é um tema sempre polêmico, né? Mas assim, você como um profissional médico, Eduardo, o que você pensa sobre isso, assim, né? Sobre todo, porque isso causa muitos traumas, né? Pronto. Tanto do ponto de vista espiritual, como... Isso. O aborto simplesmente é um assassinato. Se você concebe, você é concebida a ter uma gravidez, porque Deus permitiu que aquela vida veio através de você, quem é você para você cortar essa vida? Eu não pratico, sou totalmente contra. Existem situações que a justiça tenta nos obrigar a fazer, mas eu não faço. Eu acho que para você engravidar, você passa por uma série de métodos anticoncepcionais que são possíveis de evitar essa gravidez. Como eu sempre brinco, o avião só cai com falha do piloto, não é do falha do avião. Então, a pessoa só engravida tomando remédio por falha da tomada do remédio. Então, a pessoa, ela tendo atividade sexual sem proteção nenhuma, tem chance de engravidar? Claro que tem. Se você deixar sua casa aberta, com a porta aberta, tem chance de um ladrão entrar? Total. É a mesma coisa. Então, para você evitar gravidez e não praticar um aborto, você tome o método anticoncepcional. Você quer cortar o mal pela raiz, tomando anticoncepcional. E se você for fazer isso lá na frente, vai pagar um preço muito grande, porque é um assassinato. Então, aborto, para mim, até às vezes eu até me irrito em falar sobre isso, alguns casos específicos, porque eu já fui cogitado a praticar um aborto, e eu não entendo como é que a pessoa me procura para fazer um negócio desse, porque
do Já jeito sabendo que do seu posicionamento, né? É verdade. Com relação à vida. Você é uma pessoa que foi chamada por Deus para você trazer a vida. Exatamente. Não trazer a Não, morte, é né? verdade, é verdade. E até em situações que seriam indicativos de alterações anatômicas, anencefálicos. É. Eu, no meu Hoje tem um aborto comportamento, legal, né? no meu comportamento espiritual, eu não consigo praticar, tá? A gente, como médico, a gente tem que ter duas visões, a racional e a espiritual. E eu preciso ter o espiritual tem que me certificar daquilo que eu estou fazendo. Eu não posso tomar atitude sem antes perguntar a Deus. Que legal. Entendeu? Depois da sua conversão, né? É um processo de conversão. Eu sempre digo, as pessoas perguntam o que é a conversão. Você está da direita, você vai para a esquerda, da esquerda para a direita. Não fazendo apologias aqui. Sim. Mas assim, é a conversão, é você ir de um lugar para outro, do que para o que, de quem para quem. Então, esse processo de conversão amadurece, né, o seu espírito e você se define como um profissional. Você já era um profissional de respeito, mas com Deus tudo muda, né, Eduardo? Não tenha dúvida. E às vezes cria até um conflito dentro de você de algumas respostas que você dá para certas situações, que você quer dar resposta espiritual, mas a razão tem que ser primeiro para depois vir a espiritual. E esses conflitos, às vezes, cansam a gente um pouco, né? Porque a gente tem que falar aquilo que é o que está sendo mostrado, mas Deus quer que mostre um caminho que, se às vezes o casal não tem essa percepção espiritual, eles não vão entender, né? O casamento, ele todas as vezes que você quando você casa, se aliancia com a pessoa, todas as vezes que acontece um casamento, né, não é todos os casais que todas as vezes que acontece um casamento, então é na saúde e na doença. Exatamente. E muitas das vezes o indivíduo, o homem, a mulher, não quer compreender isso aí, né? Então você acaba sendo um profissional médico, mas sendo um amigo também que está ali, inclusive para poder apaziguar qualquer tipo de situação como essa. E deve acontecer muito, né, Eduardo? Você receber muitos casais que estão ali loucos, desesperados para poder ter um filho e você quer implantar a esperança e você vai fazer tudo, mas você sabe que não é só aquilo. Tem que ter a fé. Não tenha dúvida. Tem que ter, além dos sonhos, tem que ter a fé, também tem que ter um investimento que não é barato. Não. Um tratamento de reprodução assistida realmente não é barato. Já foi muito mais caro. Hoje é alcançável, posso dizer assim, devido às situações que são colocadas para poder fazer o tratamento. Mas o que se aplica financeiramente, às vezes, não é o financeiro que está sendo aplicado, é a parte emocional que está sendo aplicada ali. A resposta que o casal quer, a gente não consegue dar em 100%, tá? E trabalhando nessa razão estatística, a gente mostra, em termos estatísticos, em que eles estão investindo. Mas a palavra final realmente é Deus que dá. Às vezes você olha para uma situação embrionária X, que é um embrião não tão bom, e Deus vai lá dar a vida desse embrião e floresce um bebê. Outras situações, você vê anatomicamente um embrião lindo, fantástico, e ele vai lá e não dá positivo. Então, a gente tenta viver essa situação a cada dia. A gente espera, às vezes, a gente fica sofrendo, parece o pai, porque a gente fica esperando o positivo. Quando dá o negativo, é uma frustração. Né? E a gente tenta se erguer e mostrar um caminho diferente para tentar ver se essa resiliência, porque é uma pessoa que investe e tenta reinvestir, além da fé, tem que ter resiliência naquilo que ele está fazendo para poder chegar ao principal, que é o positivo e o bebê em casa. Nem sempre briga, a gente está com o bebê a bordo, depois o bebê chega em casa. É verdade. Samuca, tem um recadinho aí, vamos para um recadinho do Samuca. Recadinho todo especial aí, que ele vai dar pra gente. Samuca, em breve, vamos ter situação positiva, né, Samuca? Samuca?
Eu admiro, mas eu tenho medo desse homem. Mas por que o medo? Rapaz, quando a gente cruza com esse camarada aí, as coisas mudam, né? Ele A é um- história da gente muda. Ele é um cara que profetiza, velho. É verdade. Entendeu? E a minha vida mudou depois dele. Não foi? Agora você tem uma coisa que é interessante, viu, Samuca? Que ele é assim, ele brinca sempre com a gente. Ele diz assim: rapaz, você conhece sua mulher por fora. É verdade, eu conheço por dentro. Olha que coisa, que coisa, rapaz. Tá vendo, Biano? Você já é casado? Ainda não, né? Jadson é casado. Jadson vai. Jadson vai. Eu acho que é o próximo a apresentar o bebê ano que vem na igreja. É, Matheus também. Matheus, Não, recém-casado. Matheus ainda Tá não. novo. Matheus ainda estou preparando o caminho. Tá preparando o caminho. Vamos preparar o caminho de Matheus. Vai preparar o caminho de Matheus. Mas a gente tem um recadinho aí para você, que você nos ajude mesmo bastante aí. Se inscreva no Tikva Podcast. Como é que é, Samuel, para fazer a inscrição aí? Logo abaixo aqui você vai ver um botão vermelho, né? Para você se inscrever no canal, nosso canal, e ficar por dentro aí de toda a nossa programação, né? Compartilhar também esse episódio aí, se você está gostando, está acompanhando. Compartilhe também com o máximo de pessoas aí, né? Eu tenho certeza que muita gente aí pode ser edificado com essa história. E ativa o sininho para poder receber, né, as notificações, né? Toda vez que a gente lançar novos episódios, aí você vai ser avisado de primeira mão. Exatamente. E qual é o recado aí do Enraizados? Os jovens estão realizando aí um grande evento em outubro. Quais são os dias? Onde é que vai acontecer? Sim, Enraizados, primeiro congresso jovem, dia 27 a 29 de outubro, aqui na Igreja Batista da Esperança. Vai ter Pastor Lipão, Rodrigo Bibo, o Isaac Valverde também vai estar com a gente ministrando louvor. As inscrições já estão abertas, né? Estamos ainda no primeiro lote, então o preço está bom. Que legal. Dá uma olhadinha lá no Instagram do IBE Jovem, @IBE Jovem, e fica por dentro aí de toda essa programação, que vai ser bênção demais para a juventude. Massa. E se o nosso querido ouvinte quiser acompanhar as programações aí da Rede Esperança? Bom, a gente geralmente a gente posta no @IB Esperança, né, o nosso Instagram oficial, e também se inscrevendo aí em nosso canal, né? Geralmente aí toda semana tem uma palavra, né? Tem uma programação nova, tem diversas novidades aí. Sempre a gente está trazendo conteúdos aí que transmitem esperança e que podem edificar sua casa, sua família. Então fique ligado aí com a gente. Massa, muito legal, né? É o recadinho do Samuca. Que em breve nós vamos ver Dona Keila sorrindo à vontade de novo. É verdade. Aqui na igreja tem muitos. Você já tirou muitos, né, Eduardo? Aqui na igreja, quando o pastor brinca que eu sou plano de saúde, mas eu já fiz alguns partos aqui. A gente também tratou algumas pessoas que, às vezes, na visão do homem não podia engravidar e engravidou. E até brinco, né? Antes de eu entrar na igreja, não tinha escola Conchego. Depois que eu entrei, começou a ter a escola de crianças, né? Eu não duvido que esses meninos aí já são filhos. Alguns fazem Que legal, né? E você não se sente assim... Você se sente um paizão, mas não se sente um pouco envelhecido, não? De jeito nenhum. Não, né? De ver os meninos todos aí, já crescidos. A carne amadurece e o espírito fica cada dia mais jovem. Legal. Eduardo, você é feliz com a profissão? Muito. Eu estou me realizando ainda. Eu não cheguei ao meu ponto final. Deus vem me moldando para futuros projetos para Ele. Tem outras situações que Ele vai me colocar e eu vou... Quando Ele me coloca, eu vou de corpo e alma em cima. Tenho ainda meus filhos para poder mostrar esse caminho. É importante até que todos os médicos que tivessem essa visão de Deus entendessem como é importante crescer ao lado dele e ser sempre usado pelo Senhor para aquilo que ele quer, é uma coisa fantástica. Sempre dizendo lá na clínica que a cada gravidez toda a honra e a glória do Senhor, que a gente só é instrumento da vontade dele, nunca da nossa vontade.
É verdade, sempre levar a esperança, né? Muito mais do que um ambiente comercial. Sim, sim, não tenho É um dúvida. lugar de levar tikva, esperança, né? É verdade, é verdade. O que você diria hoje, Eduardo, para os novos... A pessoa tem um desejo de ser um profissional médico. Meu filho Sim. agora passou em engenharia, mas ele desistiu. Ele disse que ele quer ser médico. Amém. Pedro Lucas. Então, assim, para tantos outros Pedro Lucas que existam aí, e tantos outros meninos que estão começando, o que você diria assim para eles? Olha, a medicina é um sacerdócio. A gente, às vezes, entra na medicina com a visão monetária da profissão. No transcorrer, essa relação dinheiro e médico acontece, não tem jeito, acontece. Os profissionais são destinados a ser, são atraídos por esse vínculo financeiro, mas o importante seria que ele enxergasse dentro da profissão aquilo que Deus quer para cada um, né? Às vezes, as escolhas individuais faz com que não cresçam profissionalmente dentro da própria medicina, fiquem estagnados. E a pessoa que tem a visão espiritual da profissão faz com que ela cresça de forma absurda, tanto profissionalmente como humano, como espiritual. Você começa a trabalhar sem olhar o vínculo financeiro da situação. Exatamente. Né? E você começa a criar uma paixão diferenciada. Os resultados vêm, independente do que você queira. Que a partir do momento que você começa a trabalhar com o amor de Deus sobre aquilo que você está fazendo, com aquele projeto que ele desenhou para você, os resultados vão vir independente do que você se esforce para poder ganhar dinheiro, etc. Né? Então, as pessoas que hoje são estudantes de medicina, que estão fazendo medicina, que visam esse poder econômico no futuro, que mude essa visão. Comece a investir bastante na profissão, porque vocês não vão parar de estudar tão cedo. Vocês são sempre... vai se especializando a cada época e vai sendo tocado para fazer outras situações dentro da especialidade. E esse crescimento é fenomenal quando você está sendo acompanhado pelo Espírito Santo. Até porque a própria profissão vai exigindo que você se torne um profissional cada vez mais especialista naquela área. Você vai se requalificando a cada época, a cada ano, a cada investida, porque você se investe. Para você crescer na medicina hoje, você não vem de bom beijar, você tem que buscar investir para futuramente ter o retorno financeiro, o retorno dentro da profissão propriamente dita. Então, cada um tem que ter uma visão daquilo que quer primeiro, tá? Ser acompanhado pelo Espírito Santo, eu estou falando por experiência, é fenomenal, é uma coisa diferenciada. Eu já vivi outro lado e não quero voltar tão cedo para lá. Nunca mais, né? Nunca mais, nunca mais. E sintam-se, busquem o seu investimento profissional, mas busquem também um enriquecimento espiritual nas mãos de Jesus. Poxa, que legal, viu? Que massa, Du. Que massa, muito legal mesmo a gente bater esse papo. Assim, muita coisa evidente, eu já conhecia, você é um cara queridíssimo aqui nosso, mas assim, quanta coisa a gente pôde aprender e quanta coisa a gente pôde saber de você, né? É verdade. E a gente aprende com o outro a partir das suas mazelas, das suas diversidades mesmo. Você não ter passado por uma necessidade, digamos assim, financeira, né, por conta de que a sua família já era uma família já estruturada, mas são outros desafios. O indivíduo, o ser humano, às vezes são movidos por outros desafios, inclusive emocionais. Sim. Veja como você conta a sua história. Você tem uma pessoa que teve vícios, uma pessoa que teve também viveu as suas mazelas interiores, né? Mas soube superar
e soube dizer não. Essa ideia do seu pai, entre aspas, aprisionar, não, mas resguardar, garantiu a vocês um futuro. Sim, Esse sim, é um sim. papel do pai. Esse é um papel de você ir na frente e dizer, olha, eu já fui lá com esses atalhos, com esses lugares. Então, vamos sair desse lugar aqui. Então, isso é importante. Por isso, é um desafio você ser, hoje, um profissional. Primeiramente, você ser um servo. Sim. Você ser um marido. Você ser filho. E você ser pai. E você ser um profissional que, ao mesmo tempo, condiciona todos esses múltiplos Eduardos juntos. E com a diferença é não fazer, é fazer sempre a diferença em qualquer que seja meio que você esteja. Seja no hospital, tudo é coordenar tudo isso. Porque não dá para ser o Eduardo em casa, depois o Eduardo no trabalho não pode ser diferente. Ele tem que ser o mesmo Eduardo. Igualzinho. A sua relação com essa galera, com esse do trampo, do trabalho. Como é que é isso, Eduardo? Assim, a gente tenta mostrar aquilo que Deus fez na minha vida para que eles possam enxergar. Lá no hospital, propriamente dito, é muito difícil, a gente passa muito pouco tempo, porque geralmente a gente vai, opera, sai, então não tem uma intimidade muito grande. Mas todos sabem que eu sou servo do Senhor. Todos. E sabem, legal, velho. E sabem o que Deus fez para trazer, por exemplo, uma clínica de reprodução para cá, que não fui eu que trouxe, foi Deus que trouxe, né? Esse fato faz com que alguns enxerguem Deus na vida deles. Tem que botar para poder alimentar essa parte espiritual. Tá? Verdade. Mas, realmente, duas coisas. A pessoa precisa de base, precisa ter uma base familiar, tem que ter uma estrutura que leve a eles a essa busca, como eu tive do Espírito Santo usar pessoas para me levar para perto de Jesus. E esses colegas precisam também ter essa doutrina de chegar na família. Muitos têm problemas familiares, outros têm problemas de vícios, e a gente ora para que aquele ambiente hospitalar seja sempre o melhor possível. Que Deus use pessoas ali dentro que sirvam de espelhos para seguir, pessoas que sejam convertidas ali com exemplos de outras pessoas. Muitos já se converteram dentro do hospital, não propriamente médicos, mas temos enfermeiras, auxiliares. Que legal. E nós temos que trabalhar sempre assim, colocar Deus como prioridade, né? Sempre. E servir aquilo que Ele quer que nós prestemos serviço para Ele. Né? Massa. E essa obediência, eu tenho obediência, tenho temor, tenho respeito e converso com Deus todo dia pedindo perdão pela minha parte carnal, que às vezes a gente deixa influenciar no dia a dia. E ele nos... Isso que a Bíblia diz, né? Que a nossa luta não é contra a carne, né? E nem o sangue, isso. sim contra os principados e potestades. E a gente é tentado todo dia. É verdade. Massa, Eduardo. Olha, cara, bater esse papo com você, muito legal, tomando esse cafezinho, essa água. Eu comi jujuba, você não pode comer, não, infelizmente, poder não né? pode, né? Eu olho para baixo e sei por quê, né? É verdade. Brigadão, viu, cara? Obrigado, Lucas. Obrigado à Rede Esperança, Pastor Mel, os meninos, Matheus, Samuca, Joedson, que está ali escondido. Jadson, desculpe. João Biano. João Miano? João Biano. João Biano. Biano. Ali ele está preparando o ambiente. Já está preparando o ambiente. E Matheus também. Não, Matheus não. Matheus eu vou ajeitar direitinho. Rapaz, não precisa espalhar isso, bicho, pelo amor de Deus. Era uma coisa que eu não queria falar aqui, mas... Rapaz... Olha só, é uma coisa que eu não queria falar aqui. Mas eu sabia que isso ia acontecer. O problema é o seguinte, eu me formei muito cedo. Olha aí. Tá? Formei com 25 anos. Eu faço parte desde os 25 anos. Eu não era fazer eu já fazia parte. Eu acho que o Matheus entrou nessa leva dos 26 aí. Muito legal. Gente, Tikva Podcast aqui é uma palavra de esperança. Aqui nós falamos de esperança, né? A gente fala também de dificuldades, a gente fala de alegrias, a gente fala das tristezas, fala dos momentos difíceis, fala das glórias também, e a gente fala também de superação, né?
E aqui a gente tem esse papel. Pastor Mel tem administrado isso aqui como nunca, de uma maneira toda especial na condução aqui. Hoje, por conta de uma faringite, né? É verdade. Ele não pôde estar aqui, mas estaremos dividindo em outros momentos aqui ancorando junto com ele aqui, outros entrevistados, outras pessoas que estarão aqui batendo papo com a gente. E é isso aí. Na quinta-feira, nós teremos um outro convidado especial. Eu falei quinta-feira, mas é o dia que a gente está gravando, mas pode ir ao ar a qualquer momento. Então, em breve, nós teremos aqui mais outro convidado especial. Você aguarde por novidades. Essa é a Rede Esperança, que vem trazendo assim, de uma maneira tão especial, uma oportunidade da gente poder servir a Deus através da comunicação e mostrar que a gente é capaz, sim, de produzir coisas interessantes. E você, é claro, nos ajude, você é o nosso convidado especial para estar ali sempre nos incentivando, trazendo uma palavra, comentando aí no chat. Nós estamos preparando todo esse cenário aqui para a gente poder fazer um programa ao vivo. Em breve, muito em breve, a gente vai aqui estar falando ao vivo para todos vocês, participando ali com superchat, a galera ali podendo incentivar ali com recursos, inclusive, mandando perguntas. Nós estamos preparando a casa, né? Depois de alguns episódios aí, nós vamos estar preparando a casa aqui para a gente poder falar aqui para toda Itabuna, região e todo o Brasil e fora do Brasil também, que essa é a ideia, né? A rede é essa, a rede internet de esperança. Já de rede de esperança, né? Então, o bacana é isso aí, que a gente pode estar falando para 2, 3, 5, 10, 100 mil pessoas, assim, a gente vai cravando, marcando e trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, né? Cada um que vem aqui, Deus vai usar esse testemunho, não meu e os outros também, para tocar outras pessoas que eles querem que sejam tocados. Ninguém vai clicar aqui, ele vai guiar e vai clicar. Verdade. Sabe? Com certeza. E Pastor Mel disse que vai trazer você aqui outras vezes, hein? Sim, Pastor Mel, inclusive, eu fui médico, sou médico de Nara, eu não conhecia, por incrível que pareça, Mas você trouxe ao mundo os 3 filhos dele? Os 3 filhos dele. Nossa. E queria o quarto, mas Nara impôs, como disse, que quem manda é a esposa, não vem mais. Mas, na época, eu nem sabia que Mel era pastor. Então, você vê que Olha tudo só. foi se aproximando para onde é que Deus queria me guiar. Que legal. Não é verdade? Que legal. Então, são situações que depois que a gente cria um amadurecimento espiritual, é que a gente vai ver, pois é, rapaz, Deus já estava me aproximando de pessoas que sabiam que eu ia ficar na comunidade Esperança. Não tenho dúvida disso. E obrigado por nos abençoar. Amém. Obrigado amém, por estar sempre amém. Obrigado a junto vocês. conosco aqui. Tá bom? Gente, fim de papo. É isso aí. Nosso agradecimento todo especial. Semana de paz. Dia ou noite ou tarde de esperança para você. Tá bom? Grande abraço. Até a próxima. Abraço a todos.